Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal, ao canal Ambientes que Curam. Me diz uma coisa, você já ouviu falar em terapia de ambientes? Sabe como ela interfere na sua vida? Sabe o que ela pode estar fazendo por você? Ou nem imagina o que ela também não pode estar fazendo por você? Essa e outras questões nós vamos conversar hoje, neste vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Rossi, sou arquiteta, terapeuta, apaixonada por terapia de ambientes e trago para vocês, através desses vídeos, mais conhecimento para que vocês possam estar tratando e curando os ambientes de vocês. De um modo simples, prático, descomplicado, para estar atraindo mais prosperidade, mais sucesso, reconhecimento, novas oportunidades, relacionamentos felizes, e está buscando desse modo um equilíbrio e mais harmonia para a vida e para o ambiente de vocês. Porque afinal de contas, a nossa energia interfere no ambiente e a energia do ambiente reflete na nossa vida. E hoje eu vou te contar o que a terapia de ambientes pode fazer por você e pela sua família. Para começar, deixa eu te contar o que é a terapia de ambientes. A terapia de ambientes, ela é uma técnica, tá? Uma técnica realizada por um especialista onde ele vai analisar, detectar, diagnosticar e tratar todos os desequilíbrios que vão existir no ambiente, físicos e extrafísicos, que são aqueles que a gente não vê, mas que estão atuando. Tá? Então, esse é o papel do especialista em terapia de ambientes. Tá? Antes da gente se aprofundar no que é a terapia de ambientes, no que compõe a terapia de ambientes, né, e no que ela pode estar fazendo por você, deixa eu só te contar o que não é terapia de ambientes. Tá? Muita gente confunde a terapia de ambientes com o Feng Shui. Feng Shui é uma harmonização de ambientes. Ele não é uma terapia de ambientes. A terapia de ambientes é muito mais do que isso. Tá? O Feng Shui ele é uma partezinha dentro da terapia de ambientes. Ele é um dos pilares, uma daquelas pecinhas do quebra-cabeça, né? Mas ele não é a terapia de ambientes como um todo, como muita gente pinta por aí. Tá? Ele é só um pedacinho. Né? E o que ainda acontece com o Feng Shui, que causa tanta confusão, tá? É que assim, tem muito conteúdo sobre Feng Shui na internet. Se você pôr lá, Feng Shui, não sei o quê, vai aparecer 1 milhão de coisas, muitas informações. Tá? Só que essas informações, elas são muito desconexas, né? É muito confuso de entender essas explicações, essas aplicações, né? Ela parece ser muito simplificada. E aí ela foge do que de fato é a harmonização de ambientes, né? Qual é a origem dela, o propósito dela, né? Ele simplesmente ficou engessado, né? Num modo que não vai estar te trazendo os benefícios que deveria, entende? Então, assim, e mais uma coisa que acontece com o Feng Shui, tá? Se você começa a pesquisar na internet, tem muita informação desconexa, né? Todas elas vão dizer que é uma técnica milenar, oriunda da China e tal. Até aí, ok, Feng Shui de fato é isso, é uma técnica milenar, né, que tem aí em torno de 5.000 anos, que é oriunda da China, tá? Mas isso é o Feng Shui original, vamos chamar assim, tá? Não o Feng Shui popularizado que a gente tem na internet, tá? E aí o que acontece na internet? Cada escola, são várias escolas de Feng Shui, tá? Cada escola tem uma forma diferente de estar aplicando o Bagua e as curas, né, que a gente chama dentro do espaço, tá? Só que na internet eles não fazem menção, não, você está seguindo a escola tal, você está seguindo a escola tal, né? Para que você pegue uma linha e siga do início ao fim,
né? Então, é tudo assuntos desconexos que vai deixando você confuso, porque uma diz de um jeito, outra diz de outro jeito, aí volta para aquele outro jeito, daí vai de novo. E aí você não consegue tá chegando numa concordância do que de fato tem que fazer, e aí acaba fazendo errado, né? Porque não tá conseguindo interpretar. E quando a gente mistura as escolas, tá? Aí é que dá a confusão, tá? Aí é que dá o desequilíbrio, aí é que dá o problema, tá? Então, assim, muito cuidado com seguir o que diz na internet, tá? Sem ter conhecimento, sem entender o porquê que tá fazendo. Então, daqui a pouco você vai lá, não, tem que botar tal coisa em tal lugar, tem que fazer isso em tal coisa. E daí daqui a pouco sua casa vira uma lojinha oriental, porque você seguiu tudo que tem que fazer e tem medo de não fazer o que diz ali para fazer, porque imagina se você não fizer tal coisa, você não vai ter prosperidade financeira. Se você não fizer desse jeito, você não vai ter um relacionamento feliz. E aí você acaba fazendo as coisas com medo, tá? De não estar equilibrando o seu ambiente. E quando a gente faz as coisas com medo, a gente está vibrando numa vibração muito baixa. E essa vibração é densa, ela vai atrair coisa densa, coisa nociva para você, para o seu ambiente. Então, muito cuidado com seguir o que diz na internet sem saber o que está fazendo. Tá? Terapia de ambientes não é só Feng Shui, é muito mais do que isso. Tá? Aí, de repente, você não vai querer fazer que nem eu. Porque assim, eu também comecei pesquisando na internet, vendo, existe, né? Lá no começo, né? Quando eu comecei. Então eu comecei assim, fui pesquisando, vendo, me inteirando do assunto, né? E essa mistura de informações, porque eu ia tentando aplicar aqui, tentando aplicar ali, e eu via que não fechava e não tinha sentido, né? E aí eu pensei, não, algo não fecha. E aí eu comecei a me aprofundar, que de repente não é o que você vai querer fazer, né? Você de repente não vai querer estar se aprofundando como eu quis, né? E hoje estou trazendo esse conhecimento para vocês, porque de repente você só quer fazer para o seu ambiente, né? Harmonizar a sua casa, a sua vida, né? E não quer estar transformando isso numa profissão, né? Então, como eu transformei isso numa profissão, eu me aprofundei, eu busquei muita informação, eu fiz cursos, né? Estudei muita bibliografia para entender o que é o que desse conteúdo e poder passar, né? Para não estar passando um diz que disse, e sim algo que foi embasado, estudado, né? E que foi aplicado e de fato é a técnica original. Tá? Essa é a minha metodologia. Tá? Eu não sigo um copy-cole porque para mim não faz sentido. Né? Tudo aquilo que eu for aplicar tem que fazer sentido, eu tenho que entender o porquê. Senão ela para mim não faz sentido e não tem porquê. Então vamos lá, vamos voltar para o que é terapia de ambientes, agora que vocês já sabem o que não é. Né? Terapia de ambientes, ele é um conjunto de técnicas que são realizadas por um especialista que é capaz, então, de analisar, detectar, né, diagnosticar e procurar as melhores soluções, tá, para estar harmonizando, equilibrando e tratando os ambientes, tá? Isso a nível físico e a nível extrafísico, tá? Então, assim, quando a gente tem todo esse diagnóstico, a gente consegue estar sugerindo as melhores soluções, né? Porque são N interferências que tem, né? A gente analisa o ambiente com seus aspectos emocionais, os seus aspectos físicos, que é aquilo que a gente vê, né? Os aspectos espirituais, os aspectos mentais, energéticos, né? Então, é um conjunto de formas de ver o ambiente. Não apenas o que está ali, movimentar móveis, empurrar para cá, empurrar para lá, fechar isso, fechar aquilo, abrir janela, cuidar da porta que entra. Não é só isso, tá? Isso é uma parte, tá? Então, ela é formada por uma série de ajustes que são feitas nesse ambiente
para que ele sim, então, se torne harmônico, tá? E equilibrado, para que essa harmonia e esse equilíbrio se reflitam na sua vida, né? No seu ambiente de trabalho, no seu apartamento, na sua casa, independente. É o local onde você convive, né? Porque o local que a gente mais está é o local que mais está interferindo na nossa energia, tá? Então, o que que é? Essa análise, ela tem Feng Shui, tá? Ela vai analisar o ambiente em si, tá? As cores, a iluminação, a ventilação, os fluxos de energia, né? Como o Ti está andando por essa casa, se tem energia chá, né? Se tem seta envenenada, se tem pontos de energia estagnada, tá? Se tem objetos negativados ou impregnados, tá? A disposição dos móveis, né? De que modo essa disposição está interferindo na sua vida também, né? Além da gente estar detectando os desequilíbrios extrafísicos, né? Que são aqueles que a gente não vê, que podem ser influências telúricas, pode ser uma água subterrânea, ou falha geológica, né? Redes Hartmann, redes Curry, né? Ondas eletromagnéticas, memórias das paredes, né? Todas energias que são nocivas para a saúde da gente, tá? Então, a terapia de ambientes, ela trabalha com a percepção da nossa vida através do espaço, né? Onde a gente visa o equilíbrio do ambiente para que esse equilíbrio se reflita na gente, tá? É quase como assim, ó, quando você procura uma terapia pessoal, né? Um reiki, um theta healing, uma constelação, barras de axis, né? Você está tratando você, tá? Você está fazendo uma terapia pessoal para você. Quando você faz uma terapia de ambiente, você está tratando não só você. Você está tratando o seu ambiente e, com isso, você está tratando a sua família que convive nesse ambiente. Ou, se for no seu local de trabalho, você vai estar tratando a sua equipe, né, os seus colaboradores, né, o ambiente em si, soltando travas, né? Às vezes existem travas na vida da gente, perdas financeiras, dificuldades, né, financeiras, ou dificuldade de oportunidades novas, né, desentendimentos no relacionamento, se for dentro da empresa, dificuldades de relacionamento com colaboradores, né, com a equipe, com fornecedores, ou o fluxo não gira, né? Esse tipo de desequilíbrio está vinculado ao ambiente, né? E o momento que a gente faz esse tratamento, a coisa flui, solta. Então, assim, por que que a terapia de ambientes ela é tão importante? Tá? Porque ela vai estar neutralizando essas energias, tá? Claro que, vamos pensar na água subterrânea. Tem um veio de água subterrânea, né? A gente vai fazer o tratamento, né, com a terapia de ambientes, a gente não vai secar esse veio de água subterrânea. A gente não vai estar selando uma falha geológica física que está embaixo do teu imóvel, tá? Mas o que a gente consegue fazer a nível quântico, né, que é o extrafísico, a gente vai estar selando, tá, a gente vai estar neutralizando a influência que esse desequilíbrio causa na sua vida, tá? Então é desse modo que funciona, tá? E eu vou te dizer que as experiências que eu tenho funcionam e muito bem. Você já imaginou que maravilha seria viver num ambiente totalmente equilibrado, livre dessas influências nocivas, né? Livre da memória das paredes que fica lá, ó, né, em você, né? Ou ainda ter uma vida sem bloqueios, sem travas, né? Dormir maravilhosamente bem, né? Num quarto equilibrado, né? Que eu já falei, para mim o ambiente mais importante da casa é o dormitório, porque é onde você recompõe as suas energias, né? Você recebe aquela nova carga de energia todos os dias, é no dormitório. Então já imaginou ter um dormitório em harmonia, agradável?
Aí você deve estar se perguntando, tá, e quando é que eu devo fazer uma terapia de ambientes? Qual é o melhor momento para mim estar fazendo isso? E aí eu te digo, o melhor momento é quando você escolher que está na hora de dar um passo em direção à sua felicidade. E o que é felicidade? Felicidade é tão subjetivo, né? A sua felicidade pode não ser a mesma que a minha. Dificilmente vai ser, né? O que é felicidade para você ser a mesma coisa que é para mim. Por mais subjetivo que seja a gente saber o que é felicidade, com certeza você sabe o que é felicidade para você. Eu sei o que é felicidade para mim. A sua esposa, o seu marido sabe o que é felicidade para ele. Todo mundo sabe o que é felicidade para si. Agora, se você não sabe o que para você é felicidade, corre descobrir o que para ti é felicidade. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer destino serve. E aí o que acontece? Você vai levando um dia de cada vez e vai empurrando a vida com a barriga. Vai indo. Porque você não tem um destino. Você não sabe para onde você quer ir. Você não sabe o que você quer da sua vida. E aí, qualquer destino serve. Então, se você não sabe o que você quer, tá na hora de descobrir. O quanto antes. Porque senão você fica à deriva e qualquer coisa serve. Tá? A terapia de ambientes, ela vai desbloquear a sua vida. Destravar ela para que ela flua em harmonia. Tá? Isso você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã. O tempo é todo seu. Né? O valor do seu tempo é seu. A pressa é sua. Eu vou te dar 3 exemplos do que é a terapia de ambientes, de desequilíbrios e do que a gente pode estar fazendo. Tá? O ambiente em que a gente convive, tá? Ele registra todas as memórias do que acontece dentro dele. Tá? É o que a gente chama de memória das paredes. Tá? Essas paredes, elas registram todas as atividades, todos os sentimentos, todas as emoções, tá? Todos os pensamentos, né? Porque tudo isso, pensamento, sentimento, emoção, gera uma vibração. Né? Quando você está irritado, tudo na sua volta sente aquela vibração. Quando você está com raiva, tudo na sua volta sente aquela vibração, porque daí você se explode mais rápido. Né? Se você está incomodado, qualquer coisinha é um estopim para você explodir. Né? É diferente de quando você está tranquilo, quando você está em harmonia, né? Quando você está equilibrado. Daí até pode acontecer alguma coisinha ali, você, tá, depois eu vejo. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Você não explode, você não, não surta, né? Quando você está em equilíbrio. Né? E toda essa vibração, ela pega nas paredes. As paredes registram toda essa vibração e fica lá, né? Sua, do morador anterior, do negócio anterior, né? De tudo que acontece naquele imóvel. Tá? Quanto mais antigo o imóvel, mais memória ele tem. Tá? Aí você se muda, vai lá, pinta a parede, coloca quadros, bota papel de parede, né? Faz toda uma redecoração no ambiente, né? Deixa ele do teu agrado. Né? Aí você tá lá, nossa, chega no ambiente, nossa, tô confortável, pintei da cor que eu queria, botei o papel de parede que eu queria, tenho o quadro que eu gosto, tenho, né, a decoração que eu gosto, né? E aí você vai olhando assim, não, tá harmônico, tá lindo, tá não sei o quê. E aquilo te deixa bem, né? Por um período.
até que você se acostuma com aquilo ali. Você se acostuma com aquela cor de parede, você se acostuma com aquele papel de parede, você se acostuma com aquela decoração. Ela não te causa mais aquele encantamento. Você está acostumado com aquilo ali. E quando ela não te causa mais esse encantamento da reforma, a sua vibração vai amenizando, vai ficando normal, né? Você não está mais encantado, você está no normal com aquilo ali que está vendo, né? E aí quando você baixa aquela empolgação, aquela memória toda vem. E aí ela começa a interagir com você, ela começa a influenciar na sua vida, né? Ela vem vindo, vem vindo. E aí cada vez que você vai baixando o seu padrão, mais ela vai dando ressonância, né? Porque a maioria das memórias são mais pesadas, mais nocivas, né? E aí elas vão te afetando e te desequilibrando, né? E aí a mesma coisa acontece no seu negócio, né? A gente não sabe às vezes o que tinha antes, que negócio tinha antes, o que houve naquele negócio, né? Se ele prosperou, se ele tinha bons relacionamentos, ou se era um clima mais pesado, se é uma empresa que faliu, né? Aquilo tudo está registrado ali dentro, né? E tudo isso vai afetar, porque vai ficar, né, sufocando a sua energia, vai ficar emanando contra a sua energia, tá? Um outro exemplo, tá, que eu vou te dar da terapia de ambientes, tá, é com relação ao apego. Esse sentimento de apego, ele é incrível. Você não faz ideia do quanto ele trava a sua vida, tá? Esses dias ainda eu ouvi um relato, né, de um conhecido a respeito do apego, né? E é incrível como ele afeta o seu ambiente, tá? O que acontece com o apego? Tá? De que modo ele afeta o seu ambiente? Tá? Imagina comigo, você tá lá, comprou um terreno, né? Vamos imaginar uma casa. Você foi lá, comprou o terreno, fez um projeto, né? Se envolveu naquele sonho, você criou toda uma expectativa, todo um sonho do que você ia fazer naquele imóvel. Aí você começa a construir, você contrata uma equipe e começa a construir e vai construindo e você se envolve com aquele projeto, com aquela obra. Você vai lá, você acompanha, você decide o revestimento, você decide o piso, você decide a esquadria, você decide a telha. Você vai se envolvendo de um modo com aquela construção. Aí você vai lá, você ajeita o jardim, você planta flor, você coloca o trilho, né? Você vai se envolvendo, você já vê suas crianças brincando, né? Cria todo um envolvimento com aquela construção, com aquele terreno, né? E vai criando todo esse movimento. A mesma coisa é o apartamento, né? Se você vai comprar um apartamento na planta, você vai lá, você acompanha a obra, você quer ver ele pronto, né? Você não vê a hora de se mudar, você escolhe o piso, a cor da parede, né? O revestimento, a louça, e você vai lá e se movimenta e vai criando aquela expectativa de quando vai ser a entrega da chave, né? Cria todo esse envolvimento com o imóvel, né? E aí, por algum motivo, né? Um divórcio, um problema financeiro, né? Algo que faça com que você tenha que se desfazer desse imóvel, ele gera essa sensação de apego. Porque você construiu na sua cabeça toda uma história naquele imóvel, né? Toda uma expectativa você criou. E de repente você vê aquilo tudo assim, ó, desmoronando, né? E aí você não consegue se desfazer. Lá no seu coração, aquilo é seu, né? É o seu sonho. Como você vai passar isso para outra pessoa, né? Você botou toda a sua intenção, todo o seu amor, toda a sua dedicação naquilo ali. E como isso vai passar para outra pessoa, né? Por mais que você tenha consciência, tá? Você esteja consciente de que você precisa se desfazer,
lá no íntimo, lá no subconsciente, tem aquela expectativa, tem aquela historinha, né? Tudo aquilo que foi criado que não deixa você desapegar daquele imóvel. E aí é o imóvel que não vende, né? As pessoas vão lá, olham, é linda a sua casa, super bem decorada, né? Nossa, um sonho de casa. Mas ninguém compra. E aí, às vezes, para vender, você precisa baixar o preço para que ele se torne um bom negócio para quem está comprando, né? Um bom investimento para quem está comprando. E aí você se desmorona mais ainda porque você entregou o seu sonho, entregou o seu bem, né? E ainda assim você não consegue desapegar dele, tá? E aí o que acontece? Esse novo proprietário pode reformar, pode mexer no que quiser, pode repintar tudo, pode mudar toda a decoração. Ele não vai criar vínculo com essa casa, porque essa casa pertence energeticamente ao proprietário anterior. Ele está apegado, ele está ligado com esse imóvel. E não tem o que solte. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir desvincular esse imóvel desse primeiro proprietário. Porque ele continua ligado energeticamente com esse ambiente, tá? Com essa construção. A mesma coisa é uma empresa, né? A pessoa imaginou, sonhou em ter uma loja no shopping. Aí vai lá, passa tempo, né? E não desenvolve como gostaria, não consegue manter e precisa fechar. Ela continua ligada a essa loja, né? Mesmo sendo um aluguel. Né? Você continua ligado àquele imóvel porque era o seu sonho, aquela loja tal, aquela sala X, tá? E aí o negócio seguinte não vai e não desenrola porque ainda tem alguém lá segurando energeticamente esse ambiente, tá? Aí você pode dizer nada a ver. Eu decidi que eu vou vender e eu vou vender. Eu não tenho apego, nada disso, né? Não, isso não diz respeito a mim. Não, não está vendendo porque ninguém se interessou, ninguém tem o que eu estou pedindo. Será? Aí eu te pergunto, você decidiu vender ou você escolheu vender? Existe diferença entre decidir sobre algo e escolher sobre algo. Quando a gente decide, a gente vai lá e decidi. Eu tinha opção A, tinha opção B. Eu decidi. Decidi que eu vou vender. Porque eu preciso pagar o outro cônjuge? Porque eu tenho que pagar o financiamento? Essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Eu preciso me desfazer, eu vou me desfazer. Eu decidi que eu vou me desfazer porque eu preciso fazer isso ou isso ou aquilo. Você simplesmente decide entre A ou B. Quando você escolhe, você tem escolha. Você não precisou simplesmente decidir. Você tem uma escolha a fazer. E quando eu tenho uma escolha a fazer, eu vou refletir e eu vou escolher. Eu escolho tomar esta decisão, porque eu tenho alternativas. Tá? Por exemplo, você se deu bem na vida, você prosperou e você está optando por um imóvel maior, mais bem localizado, né? Enfim, mas você está escolhendo porque você tem essa opção. Você não precisou decidir entre A ou B porque você estava sem opção. Você está escolhendo mudar de imóvel porque você prosperou na vida. Você está escolhendo mudar de carro porque você melhorou de vida.
Não porque você precisou se desfazer e teve que escolher ali, decidir entre um outro modelo. Então, quando a gente escolhe, a gente se empodera dessa decisão, tá? Você se empodera daquilo que você escolheu, você movimenta uma energia em busca do que você escolheu. Então, tem diferença entre decidir ou escolher, tá? O meu terceiro exemplo, tá, que eu vou dar para vocês, não diz respeito a uma movimentação de energia sentimental e emocional, tá? Como é a memória das paredes, como é o apego, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma energia telúrica, que é extrafísica também, a gente não vê, né? Mas que está incidindo. Então, o que acontece com a energia telúrica? Tá? Eu atendi uma situação em que a pessoa comprou o seu terreno, construiu a sua casa. Então, a casa não tinha memória das paredes. Né? Ela não tinha nada, ela era um livro em branco. Né? Onde a pessoa que construiu estaria escrevendo a sua história naquela casa. Então, teoricamente, não tinha nada naquele imóvel nesse âmbito. Né? Só que o que acontecia? Essa pessoa estava inquieta, não conseguia dormir, tinha vários problemas de saúde, né? A família que morava com ela estava inquieta, com travas na vida, com dificuldades, né? Houve divórcio, houve perda de trabalho, né? Então, tudo isso estava acontecendo nesse imóvel. Quando a gente foi fazer o tratamento, apareceu um veio de água subterrânea. O veio de água subterrâneo, como é água, é emocional. Né? Ele gera desequilíbrios emocionais. E quando a gente está em desequilíbrio emocional, nada na vida flui. O seu relacionamento não vai fluir, porque você está desequilibrado emocionalmente. Tá? E aí tudo é uma bola de neve. O relacionamento não vai bem, o trabalho não vai bem. Se o trabalho não vai bem, o relacionamento não vai bem. É tudo uma bola de neve. Um leva ao outro. Né? Então, assim, não existia memória das paredes. Né? Não existia apego, não existia nada dessas energias emocionais, sentimentais, né? Que vem através do pensamento, vibracionais. Tá? Mas existia uma energia telúrica muito forte, muito intensa nesta casa. Tá? Então a gente fez o tratamento e todos esses problemas simplesmente selaram, neutralizaram. Tá? Então, assim, 3 exemplos diferentes, né, do que a terapia de ambientes pode estar fazendo por você. Mas, se você não acredita em nada disso que eu te contei até agora, você já deve ter ouvido falar em lei da atração, né? Tem muita gente falando sobre lei da atração, tem filmes falando sobre lei da atração, tem bastante literatura, né? Então, tem conteúdo por aí falando sobre os estudos a respeito da lei da atração, né? E por que eu estou te falando da lei da atração? Porque é isso que acontece com os ambientes, né? Tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai, né? Com os ambientes é a mesma coisa. Quando você mentaliza muito que quer morar num lugar, né, que quer trabalhar naquele determinado lugar, você movimenta essa energia, você está escolhendo onde você quer fazer suas coisas, onde você quer trabalhar, onde você quer morar. Pode às vezes demorar um pouco, porque, né, é uma movimentação de energia, mas no momento que você começa, que você escolhe onde você quer morar, onde você escolhe onde você quer trabalhar e você movimenta essa energia e você começa a vibrar nessa energia, você atrai isso para você, né? Já deve ter acontecido contigo, né? De você estar assim, ó, pensando numa pessoa, sabe? Tinha que ligar pra pessoa, tinha que falar com aquela pessoa, né? E você fica... E daqui a pouco a pessoa aparece na sua frente, ou a pessoa te liga e diz, nossa, eu tava pensando em você e você me ligou.
Vai dizer que nunca aconteceu contigo. É lei da atração. Você movimenta uma energia, você vibra, que a vibração da pessoa recebe essa informação. Você vibra daqui, ela está aqui, e aí essa vibração começa a ficar tão intensa que ela recebe e ela acaba entrando em contato com você. Tem gente que até chama de telepatia, mas de repente a gente não vai tão longe, tá? E isso é o que acontece com os imóveis, né? Como eu falei antes, a gente vibra e atrai, tá? Aí, eu vou te dizer um jeito errado de estar fazendo, tá? Primeiro, procurar na internet. Eu já falei antes, os assuntos são todos desconexos e você vai se sentir perdido, tá? Ou escolhe uma pessoa da qual você se identifica, da qual as explicações fazem sentido para você, e aí segue aquilo ali. Mas não pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho do não sei quem, que daí vai virar uma bagunça, porque nem todo mundo tem a mesma metodologia. Tá? Como eu disse, na minha metodologia, eu escolho seguir aquilo que é original, oriundo da China, que é a técnica milenar. E aí eu desenvolvi a minha metodologia para estar aplicando de um modo que faz sentido para mim. Então, tudo que eu estudei, aquilo que faz sentido, eu aplico. O que não tem uma lógica, para mim não serve, tá? Não precisa sair pintando parede, tá? Não precisa ficar arrastando móvel para lá e para cá, tá? Não tem que estar mudando a decoração para cima e para baixo, transformando a sua casa numa lojinha oriental, cheia de badulaque chinês, tá? Não tem que estar fazendo tudo isso, tá? Porque se nada disso fizer sentido para você, não tem por que fazer, tá? Vai estar fazendo errado. Só tenha na sua casa aquilo que faz sentido para você, aquilo que é coerente, que você saiba o significado, o porquê você está fazendo aquilo, tá? Não vá botar nada lá porque disseram que tinha que ter, porque senão ia acontecer isso, isso, aquilo, tá? Porque daí você vai colocar o negócio lá com medo de não ter seguido uma orientação, e aí você vai estar vibrando no medo. E quando a gente vibra no medo, a gente atrai aquilo que a gente não quer, aquilo que vem de baixo, tá? A gente não quer, tá? A gente está buscando equilíbrio, harmonia. Por que que a gente vai estar vibrando no medo? Se o que a gente está buscando, o propósito que a gente quer, é justamente o contrário. É prosperidade, é oportunidade, é relacionamento feliz. Por que é que eu vou estar no medo? Tá fazendo sentido? Você tá em... Acho que agora deu, né? Agora você entendeu. Nada de ficar procurando coisa para ficar com medo de não estar aplicando, tá? Você pode ainda, tá? Fazer movimentações físicas no ambiente, com a técnica toda, com aquela análise dos ambientes, né? Disposição dos móveis, bem orientado com conhecimento, você pode fazer, tá? Até porque sempre é bom movimentar a energia, né? Mas pode fazer, sabendo o que está fazendo. Não vai movimentar para piorar, né? Mas não precisa sair pintando coisa, né? Primeiro vê qual é o seu propósito antes de sair fazendo. Entenda o processo antes de sair fazendo, tá? Não vai atrás de achar que uma casa bem decorada, um apartamento bem decorado, bem bonitinho, bem lindinho, é equilibrado, é harmônico, tá? Não precisa encher a casa de coisa cara, de coisa chique,
para estar em harmonia, para estar equilibrado, tá? Não precisa. Casa bem decorada casa bem decorada não é significado de casa em harmonia, de casa equilibrada. Casa organizada, sim, mas não uma casa bem decorada, tá? Não faz sentido nenhum. A coisa tem que estar em harmonia, né? O tamanho dos móveis em relação às peças, né? Isso é uma questão de harmonia, né? A combinação de cores em harmonia. Nós estamos pensando assim, ó, pensa sempre em harmonia, tá? Não transforma um carnaval lá, uma escola de samba a sua casa, tá? Um Big Brother na sua casa, que daí você vai estar em desequilíbrio, tá? A intenção de um Big Brother é causar desequilíbrio, é causar desavença. Não é o que a gente quer dentro de casa. Dentro de casa a gente quer ter as coisas harmonizadas, tá? Então, assim, foca na harmonia. Não precisa ser bem decorado no sentido de casa-cor, tá? Bom, se você ficou comigo até aqui, é porque você está interessado em saber se você precisa harmonizar, se você não precisa harmonizar, se seu ambiente está equilibrado, se não está equilibrado, né? E eu vou te dizer, você tem duas opções, tá? Você pode contratar um especialista para fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, né? Fazer uma análise do seu ambiente, tá? Ou você pode continuar aqui comigo, assistindo aos meus vídeos, compartilhando, né? Para mais pessoas saberem que tudo isso existe, que tudo isso é tratável, que a gente tem como fazer, né? Que eu vou estar ensinando para vocês aqui algumas técnicas. Claro que algumas coisas eu não vou ter como trazer nos vídeos, porque é muito particular de cada situação, né? Mas muitas dicas eu vou estar trazendo aqui, tá? Então, compartilha, convida aquela pessoa que ainda não está seguindo para estar acompanhando, né? E vai me dando sugestões, né, de que assuntos você gostaria que eu trouxesse, que eu vou estar trazendo para você. Agora, para quem ficou até o finalzinho, eu vou te dizer um modo de você estar analisando o seu ambiente para sentir a energia, aquela energia que a gente não vê, tá? Você tem dois modos de fazer. Se você é uma pessoa mais sensível, tá? Aquela pessoa que quando chega num ambiente vê assim, nossa, não vejo a hora de sair daqui, esse ambiente tá mega pesado, né? Tô, assim, tá muito agitado, tá denso. Se você é dessas pessoas, e ao mesmo tempo também o outro lado, né? Nossa, que ambiente mais gostoso, mais agradável, eu não tenho vontade de ir embora. Sabe aquele lugar que tu chega, tu senta e tu não vê a hora passar? Se você é dessas pessoas que tem essa sensibilidade para locais mais densos ou para locais mais agradáveis, vou te dar uma sugestão. Você chega na sua casa, tá? Larga todas as coisas que você tá carregando, tá? Se para na porta, né? Pode ser com ela fechada mesmo, tá? Se para na frente da porta, respira fundo, sente que o seu batimento cardíaco tá relaxando, né? Seu corpo tá relaxando, né? Que você tá sentindo a sua respiração, né? Vai respirando fundo para que essa respiração acalme, né, a sua agitação, o seu batimento cardíaco, né? Vai respirando. Quando você sentiu assim que tá tudo equilibrado, você está equilibrado, aí você abre a porta e sente que fluxo de energia tá vindo na sua direção. Então você sente se aquela energia, quando você abriu a porta, ela é convidativa, né? Ela te convida a entrar, ou se ela tá te mandando correr porta fora, já é um indício do tipo de energia que tem dentro da sua casa, tá?
Aí você continua relaxado e vai entrando, como se você fosse a energia Ti. Vai entrando ambiente por ambiente da sua casa, tá? Entra no ambiente, vai até a metade dele e sente, com os olhos fechados, sente que tipo de energia tem naquele ambiente. Se você quiser, você pode até anotar, tá? Para não esquecer depois qual é o equilibrado, qual está desequilibrado. E assim você vai indo, tá? Ambiente por ambiente e sentindo essa energia que o ambiente está emanando para você, tá? Se você não é uma pessoa tão sensitiva assim, não desenvolveu essa sensibilidade, você pode, com o próprio celular, parado da porta do ambiente, tirar uma foto de cada ambiente da sua casa. Tá? Quando você tira uma foto do ambiente, você vai estar vendo ele como quem está de fora, porque no dia a dia a gente se acostuma com o ambiente, se acostuma com a energia dele, né? Com o modo como ele influi a vida da gente. Né? Quando você tira uma foto, e aí no momento que você estiver lá mais tranquilo, sem estar assim naquela correria do dia a dia, né? No momento que você estiver mais tranquilo, você pega e analisa uma a uma dessas fotos e vê a sensação que esse ambiente está te causando naquele momento. Aí você também já vai saber, tá? Se a sua casa está ou não está em equilíbrio, tá? Uma dica que eu vou te dizer, tá? Quando você vai para um imóvel novo para você, tá? Você já tinha uma história antes, já tinha um morador antes, né? Digamos que seja uma casa, tá? Eu te sugiro fazer essa limpeza do ambiente, tá? Fazer uma terapia de ambiente. Porque daí tudo aquilo que se passou na história do morador anterior não vai estar influenciando na sua vida. Porque a gente nunca sabe se a pessoa anterior prosperou, se ela teve problema financeiro, se ela teve problema de relacionamento. O que acontece de fato dentro das quatro paredes, ninguém sabe. Né? Somente quem convivia naquele ambiente sabe o que se passava lá dentro. Tá? Então, assim, se você foi para um imóvel que para você é novo, mas teve moradores anteriores, te sugiro limpar e neutralizar tudo aquilo que tem registrado de quem morou lá antes. Tá? Se você for para uma sala comercial, um prédio comercial, enfim, montar a sua atividade de trabalho num ambiente assim também, independente de ser proprietário ou de ser aluguel, tá? Isso não interfere em nada. Te sugiro também, porque a mesma coisa do apartamento acontece, ou da casa, né? Acontece com o negócio, né? A gente não sabe o que se passou com aquela empresa antes, né? Como funcionava, se ela era uma empresa organizada, se era desorganizada, o relacionamento entre os colaboradores, relacionamento colaboradores chefes, né? Como era esse relacionamento? A gente não sabe, tá? Então, te sugiro também. Se for, nem que seja, tá? A terapia de ambiente simplificada. Simplesmente para neutralizar esse tipo de influência, tá? No mínimo, essa modalidade, tá? Agora, se você tem, dentro da sua própria casa, mudou a finalidade de um ambiente, principalmente se você transformou um ambiente que era de uso residencial em uso comercial, tipo um home office, tá? Porque antes não existia a energia de movimentação financeira, de prover financeiramente naquele ambiente. E aí ele vai ter travas, ele não vai fluir para esse propósito. Então, daí sim, aí eu te sugiro uma terapia mais completa, tá? Com ativação de baguá e tudo mais, tá? Para daí tá harmonizando aquilo ali e potencializando ali a prosperidade financeira, né? A mesma coisa se você resolve assim, era uma casa
né? E aí ela foi alugada como uma casa comercial. E aí você vai botar o seu negócio naquele ambiente. Também te sugiro uma harmonização por completo, tá? Uma terapia de ambientes por completo. Por quê? De novo, é a mesma coisa do home office. Ela tinha uma atividade residencial, onde a energia é uma, né? O propósito de uma residência é um, e o propósito de um negócio é um pouquinho diferente. Então, te sugiro movimentar essa energia para que esse negócio prospere financeiramente. Vai prosperar no relacionamento entre equipe também? Claro que vai, né? Tudo isso vai estar sendo ativado. São 9 áreas que vão estar sendo ativadas e que vão estar influenciando. E quando todas estão em equilíbrio, tudo flui melhor. Né? Se uma está em desequilíbrio, sempre vai ter aquela perninha pendurada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu trago esclarecimento sobre o que é a terapia de ambientes, o que ela pode estar fazendo por você, pela sua família, pelo seu negócio, né? Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem gostaria de saber disso e não sabe ainda, ou está precisando saber disso e também não sabe, né? Deixem nos comentários como está o ambiente de vocês, o que vocês têm percebido, o que estão precisando e deem sugestões do que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês, tá? Me sigam lá nas redes sociais também, robertarossi.001 no Instagram e no Facebook, ou no YouTube, que está no link da descrição. Um grande beijo a todos, abraço de luz, até o próximo vídeo.